um pouquinho sobre urna eletrônica, voto impresso, essa DIN do Supremo, né? Agora, a Procuradora da República se junta ao TSE para dizer que voto impresso é que traz insegurança ao sistema, né? E afirmam que as urnas eletrônicas são seguras. Primeira coisa, eu vou mostrar um trechinho de um vídeo que mostra que aconteceu nos Estados Unidos um encontro dos maiores hackers do planeta e eles mostraram que as urnas eletrônicas são inseguras, são fraudáveis. Inclusive, uma urna, um protótipo da empresa que cuida das eleições aqui no Brasil. Ou seja, os maiores hackers invadiram todos os protótipos de urnas eletrônicas e provaram que elas não são seguras, como quer fazer crer o TSE. Assistam aí, tá? É no maior congresso de hackers que acontece em Las Vegas, certo? Exatamente. E onde as urnas eletrônicas foram monitoradas e o que se viu é que o sinal amarelo está aceso. Nenhuma urna eletrônica deixa de ser vulnerável, é isso? É isso, Cecília. O que acontece? Foi realizada há alguns dias a maior conferência de hackers do planeta, que se chama DEF CON. É uma conferência que acontece em Las Vegas e reúne não só hackers, mas agentes do governo, advogados, jornalistas, que estão lá para pensar na questão da segurança dos sistemas eletrônicos. E a novidade da DEF CON desse ano, que acontece desde 1993, é que eles fizeram uma coisa que eles nunca tinham feito. Eles testar a segurança das urnas digitais. Pegaram lá vários modelos, os hackers ficaram testando a segurança daqueles aparelhos e todos, invariavelmente todos, foram hackeados em menos de 2 horas. Uma das máquinas que foram hackeadas é de um fabricante que fabrica a urna no Brasil. Agora, eu vou passar para vocês um trechinho de uma conversa do chefe lá da informática do TSE, que já estava lá desde a época do Toffoli, tá? E de um professor, o Diego Aranha, que é professor de segurança de computação da Unicamp e que vem desde 2012, ou se não antes, já mostrando como as urnas são inseguras. Dentro do TSE ele consegue furar o sistema, mas o Giuseppe Janino, que é o chefe da tecnologia do TSE, insiste em dizer, e vocês vão ver como ele fala aí na Mônica Valdivogo, insiste em dizer que as urnas são seguras. Vamos ver, pessoal, é importante acompanhar esse debate. Para falar do voto impresso e da polêmica da segurança das urnas eletrônicas, recebemos Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, e Diego Aranha, professor doutor em computação da Unicamp. Da polêmica da segurança das urnas eletrônicas. Não existe polêmica alguma. As urnas são inseguras. O que existe é a insistência do TSE em enganar a população a respeito disso. O brasileiro ainda mantém essa dúvida e como esse voto impresso poderia auxiliar, digamos, na confiança, no aumento da confiança no sistema. O que você acha, Diego? Eu diria que o brasileiro mantém essa dúvida porque existe uma falta de transparência no processo que é inerente. Primeiro que o sistema de votação é puramente eletrônico. Então, isso já limita a capacidade de entendimento do cidadão comum, que não tem treinamento, limita a capacidade de auditoria. Em caso de disputa, você precisa de especialistas para auditar esse sistema, que tem uma complexidade enorme. Na versão do código que a gente observou em 2012, eram 3 milhões de linhas de código só para os programas que rodam na urna, o que é humanamente impossível de auditar. Então, em caso de disputa, você vai delegar a decisão a especialistas que vão gastar quanto tempo observando 13 milhões de linhas de código, que são equivalentes aí a algumas bibliotecas, para decidir se houve fraude ou não. A gente também sabe que esse sistema já foi demonstrado vulnerável em vários testes do TSE. Eu coordenei a equipe que venceu os testes de 2012, a gente trabalhou sob condições completamente restritas, a gente teve que analisar esse código-fonte, por exemplo, sem tomar notas em papel. Tinha que memorizar pedaços do código para tentar usar isso para demonstrar vulnerabilidades posteriormente. E nos primeiros 5 minutos de análise, a gente encontrou uma vulnerabilidade no sigilo do voto, que permitia quebrar o sigilo apenas baseado em informação pública, inclusive depois da eleição. Todos os testes que o TSE organizou
que são desejáveis e são favoráveis e são importantes e devem ser mantidos, revelaram vulnerabilidades no sistema. Então, é importante que, a gente implante o voto impresso, né, em conjunto com o voto eletrônico, para permitir produzir uma evidência que o eleitor confere no ato de votar, de que há um registro correto do voto dele para auditoria posterior e conferência por amostragem ou não. A ideia é que esse voto, enfim, teclado ali, não deixa rastro, né? Rastro que você possa segui-lo e ver como é que ele aparece lá na totalização geral. E o voto impresso, então, dá alguma medida de conferência. Isso não vai ser melhor para o sistema? Em tese. Mas nós podemos primeiro voltar aqui e contar um pouquinho da história. Nós tínhamos um processo eleitoral manual há 21 anos, onde havia muita intervenção humana, onde se votava em papel, se apurava os votos contando em papel, e aonde há a mão do homem, a intervenção humana, há pelo menos 3 atributos vinculados ao ser humano, que é a lentidão, a prática de erros e principalmente a prática de fraudes. Então nós tínhamos um processo lento, repleto de erros e com muitas fraudes, desacreditado. Esse foi o grande motivador para uma automação, uma informatização do processo eleitoral, mitigando a intervenção do homem no processo. Incluímos a tecnologia, que trouxe mais precisão, elementos e funcionalidades digitais de segurança, auditabilidade, verificabilidade do processo, entre outras funcionalidades importantes. Evidentemente que o processo mudou, saiu de um processo simplório, onde se votava em papel, para um processo tecnológico. Ele ficou mais complexo. E há necessidade, inclusive, de que os interessados, como o próprio cidadão brasileiro, tenham conhecimento dos requisitos que hoje estão disponíveis para verificação e auditabilidade. Mas por que essa resistência com a impressão dos votos? A gente percebeu que os técnicos do TSE, em geral, falaram não é necessário, não precise, confie em nós, e é ali palavra só que está garantindo. Esse foi só um trechinho, eu vou colocar o link do papo completo. E aí eu pergunto, vocês viram aí a pergunta da Mônica Waldvogel, né? Mas por que tanta resistência? E é isso que a gente precisa questionar, porque vocês viram que o professor Diego Aranha, falou das condições super desfavoráveis aqui, em que eles tinham, né, que trabalhar para tentar quebrar o sistema, e ainda assim eles conseguiram. Vocês viram lá os hackers, os maiores hackers do planeta reunidos, que quebraram todo o sistema de todas as urnas, inclusive do protótipo feito pela fabricante que participa do sistema aqui no Brasil. Você vê que o sujeito quer lá que a gente confie na palavra dele e diz que qualquer brasileiro pode saber as condições e ir lá testar. Mentira, você tem que ser um super mega especialista em tecnologia, não é qualquer brasileiro coisa nenhuma que pode testar e apurar a confiabilidade do sistema. Então, está tudo muito mal explicado. Na verdade, para mim, está tudo muito claro, tá? E agora ainda entra a Procuradora-Geral da República nessa briga para pedir que o Supremo declare inconstitucionalidade do voto impresso. Só mesmo aqui no Brasil, né, uma coisa dessa seria possível, como no mundo inteiro existe ou o voto no papel ou o voto eletrônico, digital, com o voto impresso, a única garantia que se pode ter para a conferência do sistema dos votos. Tá? O que eles querem é impedir a auditagem, porque eles podem dizer o que quiser. É impossível você auditar todo o sistema.